meu sonho é ter um marido que ele faça 3 filhos em mim, pra eu poder acordar com ele todos os dias e esperar ele chegar em casa do trabalho. E ele vai ter a janta pronta, o almoço pronto, o café da manhã pronto, e eu ainda vou lavar a roupa dele. E vou fazer amor com ele todos os dias. O que vocês acham disso? Tá bom. Estou com o carro não funcionando. Meu carro não liga. Por que eu não tenho um homem pra cuidar dessas coisas pra mim? Que saco. Agora eu chamei meu mecânico, que ele fez a gentileza e está vindo pra cá. Agora eu tenho que esperar. Tinha médico hoje, já provavelmente não vou conseguir ir. É isso, né, galera? O desespero dela por um homem não é por companheirismo. Não é por amor. É por conveniência. Ela não quer um parceiro. Ela quer alguém que resolva os problemas dela. O carro quebrou? Ela não quer caminhar junto. Ela quer alguém que pague o conserto. A conta apertou? Ela não quer apoio emocional. Ela quer solução imediata. E quando o problema acaba, o homem vira descartável. Por isso tantos homens estão acordando. Porque ser solução não é o mesmo que ser escolhido. Gente, vocês sabem dizer se esse negócio de marido de aluguel funciona mesmo? Alguém aí já foi marido de aluguel? Me diz aí. Funciona? Existe mesmo esse negócio de marido de aluguel? Eu acho que eu tô precisando de um marido de aluguel. De verdade. Tem muita coisa aqui que eu preciso fazer. Mas às vezes não tenho tempo de fazer. Então, um marido de aluguel iria resolver, né? Porque meu filho também não faz. Então, um marido de aluguel iria fazer, né, gente? Será que funciona mesmo esse negócio de marido de aluguel? Alguém aí já foi marido de aluguel? Você já foi marido de aluguel alguma vez? Me diz aí. Mas tem que fazer o que eu quero, não é isso? Marido de aluguel. E aí? Topa! Mas tem que fazer o que eu quero, tá bom? O que eu mandar tem que fazer. Oi meninos, eu sou a menina que tá procurando um marido no TikTok, isso mesmo, sou a moça que lançou o propósito de procurar um marido para casar, isso aí, pra quem não sabe eu sou solteira há mais de 5 anos e estou buscando um marido para casar. E atualizando vocês, tô aqui pra responder o comentário de um rapaz que falou aqui pra mim, né, ele disse que foi lá nos meus vídeos. Depois é o que eu já tentei colocar aqui, o comentário dele, mas não consegui fixar aqui o comentário no meu vídeo. Então, esse rapaz foi lá nos meus vídeos e ele mandou lá, né, comentou: vixe, tá procurando um marido pra casar? Logo isso aí, nem bunda tem. Ai, não tem nem bunda, isso, aquilo, outro. Amor, vou te responder agora. Amor, você quer uma mulher pra casar ou quer uma bunda? Se tu quiser bunda, vai numa loja e compra um bundex, amor, e compra um bundex, tá bom? A minha natural, tá? Eu tenho sim. Tenho sim, tá? Tenho aqui, tenho, ó. Tenho a minha natural, tenho bunda sim. Não sou deficiente, não, tá? Eu tenho bunda sim. Não nasci sem bunda, não. Todo mundo tem bunda. Só que tem uns que tem mais carne, tem uns que não tem tanto. A minha não tem tanto, mas eu gosto. Eu gosto da minha, tá bom? Agora fica a dica pra vocês. Se você quer casar com uma mulher por bunda, amor, vai na loja e compra um bundex. Compra um bundex e bota em ti se tu quer bunda. Que coisa, gente. Que coisa mais sem noção, né? Vocês concordam comigo? Daqui a 10 anos vai existir uma epidemia silenciosa de mulheres idosas, sozinhas, amargas, mãe de pet, feministas, solteiras, traídas pela fantasia feminista que elas achavam que era liberdade. Passaram a vida toda lutando para provar que não precisavam de homem, mas vão envelhecer desejando um abraço e ninguém vai estar lá. Trocaram um lar pela liberdade e um amor pela competência. E o pior de tudo, trocaram seu instinto feminino, sua preciosidade pela arrogância de querer ser igual a eles. E o resultado, uma geração de mulheres independentes, porém infelizes. O feminismo prometeu empoderamento e entregou solidão. E quando a ficha cair, já vai ser tarde demais para recomeçar. Você provavelmente já vai estar muito mais velha
não vai conseguir talvez nem ter filhos e construir uma família que de fato é o que Jesus quer pra nós. Vai ser épico e triste. O feminismo prometeu liberdade, prometeu independência, prometeu felicidade. Mas o que muitas mulheres receberam foi solidão. Hoje tem muita mulher desesperada querendo um relacionamento, mas não consegue manter nenhum. Aprenderam a competir com homens, não a se conectar com eles. Aprenderam a exigir tudo, mas não a construir nada. E agora, quando o tempo passa, quando as opções diminuem, descobrem tarde demais. Liberdade sem vínculo vira vazio. Enquanto isso, muitos homens escolheram a paz. E quem não escolhe, acaba implorando. Muitas mulheres estão virando marmita porque a expectativa está alta demais. Não são palavras muito bonitas, não é uma coisa muito bonita a se dizer, mas é um fato. Mulheres que ainda não casaram e não pretendem casar tão cedo, porque todo homem que passa da vida dela, ela não consegue aceitar os defeitos. Porque todo mundo vai ter defeitos, todo mundo tem, você tem, ele também tem, todo mundo tem. Só que a mulher quer um cara perfeito. Então passa 1, 2, 3, 4, 5, 10 homens na vida dela e ela não escolhe nenhum pra casar, pra oficializar. Provavelmente passou algum que queria ter um relacionamento sério, queria casar, mas ela não quis. Porque ela acredita que o próximo vai ser sempre melhor. Aí o que acontece? Essa mulher vai dando 27, 28, 29, 30 anos, não encontrou o cara que na cabeça dela precisa ser perfeito pra casar, então ela não casa com ninguém, porque o homem perfeito não existe. Sendo assim, ela virou marmita desses caras tudo. E chegando nessa idade, ela muito dificilmente vai encontrar um cara que ainda queira casar com ela. Porque, infelizmente, gente, é uma verdade, a mulher tem prazo de validade. Passou ali dos 30, é mais difícil pra encontrar alguém e principalmente casamento. E o segundo grupo de mulheres tem essa primeira, né, que não casou, esse primeiro grupo não casou porque ninguém está, assim, perfeito para a princesa. E tudo bem, você tem o seu direito de escolher o cara como você quer, a maneira que você quer e tal, tudo bem. Mas só que a sua exigência está te fazendo se tornar uma marmita. Porque os caras só passam, frunfa e vai embora. Bom, e o segundo grupo é o das mulheres que casaram, não conseguiu lidar com os defeitos do marido. Eu sei que é difícil lidar com o defeito das pessoas, é difícil lidar com as pessoas, mas preferiu separar para encontrar um outro cara perfeito, né? Porque o próximo vai ser sempre melhor. E aí, não encontrando esse cara perfeito porque ninguém vira marmita. Vira marmita do ex, vira marmita dos outros. É isso. Sua exigência vai te levar longe e vai te deixar lá sozinha. Porque por enquanto você, pelo menos, ainda é marmita. Logo, logo, nem pra isso. Olha, eu sei que não são palavras bonitas, eu sei que não é uma coisa bonita a se dizer, mas é verdade. E o que acontece? Aí quando você chega lá nos 30, 33, fica amargurado, vem pra internet falar que não encontra mais homem. Que não tem homem, que os homens não chegam em vocês. É porque você passou da idade. O homem não vai chegar em você. E também porque você já tá bastante... Eu ia falar rodada, mas essa palavra é pesada, né? Mas é. Maranhense que lançou um propósito de casar, procurando um marido aqui no TikTok. Lancei o propósito de casar até o final do ano, no caso, né? Pelo menos ficar noiva até dezembro, final desse ano. Dizer pra vocês que ainda não encontrei o futuro esposo, o futuro noivo. E ainda estou em busca, tá bom? Ainda estou em busca, tô buscando. Tá bem difícil, gente, tá puxado. Tá sendo fácil, né? Mas é aquilo. Desistir é para os fracos, né? A gente tem que correr atrás daquilo que a gente quer, a gente tem que buscar por aquilo que a gente quer, que a gente almeja, né? E é isso. Estou em busca. Futuro marido aparece, cadê você? Estou procurando por você, estou ansiosa. Gente, quero casar, quero pelo menos ficar noiva, né? Estar noiva pelo menos até o final desse ano agora, né? Pelo menos até dezembro. Quero já ter encontrado meu futuro noivo, futuro marido, né? Quero estar noivada com um anelzinho, ó. Um anel no dedo. Então, assim, eu espero que eu possa encontrar o quanto antes, né? Logo, logo. Que não demore tanto, né? Que não venha demorar mais tanto. E é isso. Futuro marido, futuro noivo, apareça. Estou te procurando. Beijo. O desespero de muitas mulheres para casar não é exagero. Não é meme. Não é ataque gratuito. É realidade.
Por anos disseram pra elas que casamento era atraso, que homem era problema, que depender de alguém era fraqueza. Disseram pra aproveitar, viver intensamente, experimentar tudo, não se apegar a ninguém. E elas acreditaram que o tempo não cobra, que escolhas não têm consequência, que sempre haveria um plano B, mas o tempo passou. E agora o discurso mudou. A mesma mulher que dizia que não precisava de homem, hoje diz que só quer alguém sério. A mesma que dizia que casamento era opressão, hoje chora porque ninguém quer compromisso. O problema é que o desespero não vem do amor, vem do medo. Medo de envelhecer sozinha, medo de não ser escolhida, medo de perceber que a liberdade prometida virou silêncio. Elas não querem um companheiro, querem alguém que resolve a solidão, resolve a insegurança, resolve o vazio, resolve os problemas práticos da vida, quando o carro quebra, quando a conta aperta, quando a noite fica silenciosa demais. O homem vira solução, não parceiro, não construção, não caminhada, solução. E homem nenhum gosta de ser tratado como plano de emergência. Por isso tantos estão se afastando, porque perceberam que não estão sendo escolhidos. Estão sendo usados como muleta emocional, usados como carteira, usados como reparo temporário, e quando tudo se ajeita, o interesse some. Isso cansa. O homem moderno cansou de ser o prêmio de consolação, cansou de competir com o passado dela, cansou de pagar por decisões que não tomou. Enquanto isso, muitas mulheres entram em pânico, porque o mercado mudou. Os homens que elas ignoraram antes, hoje aprenderam a ficar sozinhos, aprenderam a cozinhar, a cuidar da própria casa, a organizar a própria vida. Descobriram que paz vale mais que validação, e um homem em paz é perigoso para quem só sabe barganhar afeto, porque ele não aceita migalha, não aceita joguinho, não aceita desrespeito. E isso assusta. Assusta porque agora não basta existir. Não basta postar foto. Não basta exigir. É preciso oferecer algo além de cobrança. Mas isso não foi ensinado. Ensinaram a competir, ensinaram a dominar, ensinaram a nunca ceder. Não ensinaram a construir. E relacionamento é construção. Não é disputa. Não é negociação de poder. Não é quem manda mais. É parceria, e parceria exige humildade. Coisa que hoje está em falta. Por isso o desespero. Porque elas querem casar, mas não querem mudar. Querem um homem tradicional, com mentalidade moderna apenas quando convém. Querem provisão, mas sem liderança. Querem proteção, mas sem autoridade. Isso não existe. O homem percebe a contradição e se afasta. E aí vem o discurso. Não existem mais homens de verdade. Existem sim, eles só não aceitam qualquer coisa. Não aceitam ser último recurso. Não aceitam entrar quando todo mundo já entrou. Não aceitam assumir responsabilidades sem respeito. E quanto mais o tempo passa, mais o desespero aumenta, porque relógio biológico não espera, porque solidão não mente, porque likes não abraçam, e no fundo, no silêncio da noite, muitas sabem que fizeram escolhas ruins, sabem que ignoraram alertas, sabem que confundiram empoderamento com ego inflado. Mas admitir isso dói, então preferem culpar os homens, a sociedade, o sistema, qualquer coisa, menos o espelho. Enquanto isso, os homens seguem, menos carentes, menos disponíveis, menos manipuláveis. E quando um homem escolhe ficar sozinho, ele quebra o jogo, porque tira o poder de quem só sabe controlar pelo afeto. O desespero não é pra casar, é pra não ficar sozinha. E isso muda tudo, porque quem casa por medo, constrói prisão, não lar. E homem nenhum quer entrar numa prisão emocional. Por isso o choque, por isso o choro, por isso a revolta. O jogo virou, e muita gente não estava preparada. Agora eu vou falar do que ninguém quer admitir. O desespero cresce porque a ilusão acabou. Acabou a ilusão de que sempre vai ter alguém esperando. Acabou a ilusão de que o passado não pesa. Acabou a ilusão de que o homem certo aparece magicamente. Não aparece. Homem observa, homem analisa, homem aprende. E muitos aprenderam do jeito mais duro. Aprendem quando entram num relacionamento, se doam, investem. Assumem responsabilidades e no final saem como vilões. Aprendem quando percebem que amor virou troca, que carinho virou moeda, que sexo virou barganha. Aprendem quando são comparados com o ex, quando são testados o tempo todo, quando nunca são suficientes. Isso ensina o homem a fechar o coração, ensina a priorizar a própria paz, ensina a ficar sozinho sem culpa. Enquanto isso, muitas mulheres não aprenderam a ficar sozinhas. Aprendem a ter atenção, aprendem a ter validação, aprendem a ter opções, mas não aprendem a lidar com o silêncio. E quando as opções somem, quando os convites diminuem, quando o telefone não toca, o pânico começa.
Não é saudade de homem, é medo do vazio. Porque o vazio obriga a olhar pra dentro e nem todo mundo aguenta o que vê. Aí nasce a pressa. Pressa pra casar, pressa pra assumir, pressa pra rotular. Mas relacionamento não nasce da pressa. Nasce da escolha, e ninguém quer ser escolhido por desespero. O homem sente quando é encaixe, sente quando é conveniência, sente quando entrou pra tapar buraco emocional, e quando sente, ele se afasta, não discute, não explica, não tenta convencer, ele simplesmente vai embora. Isso enlouquece, porque muitas mulheres cresceram ouvindo que o homem sempre volta, que o homem sempre corre atrás, que o homem aceita qualquer coisa. Não aceita mais. O homem que acordou não discute com desespero, ele sai em silêncio. E o silêncio machuca mais que rejeição. Porque não dá argumento, não dá chance, não dá palco, só deixa a ausência. E a ausência ensina que beleza não segura, ensina que passado conta, ensina que atitude pesa. Mas essa lição chega tarde pra muita gente, porque passaram anos dizendo que não precisavam de ninguém. Agora precisam e não sabem como pedir, porque pedir exige humildade, e humildade não foi ensinada. Ensinaram a exigir, ensinaram a confrontar, ensinaram a nunca ceder. Só esqueceram de ensinar como construir vínculo. E vínculo não nasce de guerra, nasce de cooperação. Mas cooperação exige renúncia, exige respeito, exige maturidade, e maturidade não se compra, não se finge, não se improvisa. Ou tem, ou não tem. Por isso tantos relacionamentos quebram antes de começar, porque chegam carregados, chegam cansados, chegam desconfiados, chegam como negociação, não como entrega. E homem não entra onde sente que será drenado. Ele prefere a própria casa, o próprio silêncio, a própria rotina. E isso não é frieza, é aprendizado. Aprendizado custa caro. Custou tempo, custou dinheiro, custou saúde emocional. Então quando o homem escolhe a solidão, não é porque odeia a mulher, é porque ama a própria paz, e a paz dele não está à venda. Isso revolta, porque quebra a narrativa de que o homem precisa mais, de que o homem implora, de que o homem aceita restos. Não aceita. E quanto mais homens entendem isso, mais o desespero cresce do outro lado. Porque agora não basta querer, é preciso merecer. E merecer exige mudança. Mudança real. Não discurso. Não postagem. Não frase pronta. Mudança de atitude. Mas mudar dói, porque obriga a admitir erros, e admitir erros fere o ego. Então muitos preferem negar, culpar, atacar. Mas o tempo não negocia. O tempo cobra. E quando cobra, cobra com juros. Por isso o desespero não é sobre casar. É sobre perceber tarde demais que escolhas importam e que nem todo homem vai esperar. Agora eu vou falar do choque. O choque acontece quando elas percebem que não é mais prioridade, não é mais a primeira opção, não é mais o centro das atenções. O mundo não gira mais ao redor delas. E isso dói. Dói porque durante muito tempo foi fácil escolher, foi fácil descartar, foi fácil testar. Sempre tinha outro, sempre tinha alguém na fila, sempre tinha validação. Mas a fila anda, e quando anda, quem demorou demais fica pra trás. Não por maldade, mas por consequência. O homem que antes aceitava tudo, aprendeu a dizer não. Aprendeu a observar sinais, aprendeu a ler comportamento, aprendeu que discurso bonito não sustenta relacionamento. Atitude sustenta, e atitude não se improvisa. Por isso hoje muitos homens não se encantam rápido, não se entregam fácil, não prometem nada. Eles esperam ver coerência, esperam ver respeito, esperam ver reciprocidade. Coisas simples, mas raras. E quando não vêm, eles saem sem drama, sem briga, sem explicação. Isso gera revolta, porque a rejeição feminina sempre foi romantizada, mas a rejeição masculina não é aceita. Quando o homem rejeita, ele é chamado de frouxo, de imaturo, de inseguro. Qualquer rótulo serve, menos aceitar que ele simplesmente escolheu não ficar, escolheu não carregar problema alheio, não bancar estilo de vida, não ser terapeuta emocional. Ele escolheu a leveza, e leveza hoje virou luxo. Porque muita gente chega pesada, cheia de exigência, cheia de passado mal resolvido, cheia de expectativas irreais. E homem não é depósito emocional. Não é obrigação dele consertar o que não quebrou. Mas essa ideia foi vendida. Venderam que homem tem que aguentar, que homem tem que entender, que homem tem que provar valor o tempo todo. Cansou. O cansaço masculino é silencioso, mas é profundo. E quando o homem cansa, ele não reclama. Ele se retira, isso deixa um vazio. Porque o vazio revela a verdade, revela que muita coisa era sustentada,
pela paciência dele. Quando a paciência acaba, a estrutura cai. E aí vem o desespero. Não por amor, mas por falta de opção. Porque relacionamento saudável não nasce da escassez, nasce da escolha consciente, e hoje muitos homens estão escolhendo não entrar em jogos, não competir com fantasmas, não aceitar desrespeito disfarçado de personalidade. Eles preferem menos, mas melhor. Preferem um lar em silêncio do que um relacionamento em guerra. E isso muda tudo. Porque quem perdeu o controle entra em pânico. Pânico de envelhecer sozinha. Pânico de não ser prioridade. Pânico de perceber que o tempo não volta. E o tempo não volta mesmo. Ele só ensina. Mas a lição não é gentil. Ela chega dura, seca, sem anestesia. E quem não aprende, repete. Repete padrões, repete erros, repete frustrações, culpando sempre os outros. Enquanto isso, os homens seguem, menos disponíveis, menos manipuláveis, menos carentes, mais conscientes. E um homem consciente é o maior desafio, para quem só sabia lidar com necessidade, porque ele não implora, não corre. Não insiste, ele escolhe, e quando escolhe, é porque viu algo raro. Respeito, coerência, feminilidade tranquila, não cobrança, não confronto, não disputa de poder. Por isso tanta dificuldade, porque o que atraiu antes, hoje afasta. E admitir isso exige maturidade, coisa que o desespero não permite.